Boa noite, seja muito bem-vindo, TBC Esporte no ar. E essa noite saudando também a audiência da TV Alego e também da RBC AM 1270 e da RBC FM 90,1. Já colocando para você também o nosso número de WhatsApp à disposição, é o 992298580. Manda sua mensagem para a gente, seus palpites para essa 14ª rodada do Brasileirão, que nós vamos comentar ao vivo aqui hoje, junto com esse timaço que está reunido comigo. Aqui no estúdio Rupert Nixon, boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite ao Daniel Santana, ao Vitor Monteiro e a você de casa. E olha que tem muita gente na expectativa, já se preparando para ver ou o jogo do Atlético ou o jogo do Goiás. O Rafael Mesquita, que é aqui da casa, é das rádios Brasil, Central M e RBC FM, já preparou o tira-gosto e espera não ter nenhuma surpresa desagradável com o Goiás hoje na Serrinha. Boa noite, Vitor Monteiro, bem-vindo. Boa noite, Thaís Freitas, Rupert, Daniel. Ótima noite em especial para você que nos acompanha em mais uma edição do TBC Esporte. E a expectativa é grande para, quem sabe, Goiás e Atlético conseguirem uma quarta-feira vitoriosa diante de Fluminense e São Paulo, duas equipes irregulares, duas equipes inconstantes. E a gente fechar uma trinca já nesse início de semana. O Vila venceu bem na segunda-feira. Quem sabe hoje a gente comemore também vitórias do Goiás e do Atlético. É isso aí, bem-vindo, Daniel Santana, boa noite. Boa noite, Thaís, Pet, Vitor, você amigo de casa que acompanha o TBC Esportes. Hoje é uma noite de tricolores, né? O Goiás é o único intruso aí. A gente tem o Fluminense, tem o São Paulo, tem o Dragão. Então, eu também, assim como o Vitor, acho que é a hora do Goiás e do Atlético aproveitarem de Fluminense e de São Paulo. São Paulo, para mim, tecnicamente um pouco superior, mas dois times que têm tido muito problema para poder a gente aí ter dois resultados bons nesse meio de semana para os clubes goianos. E a gente abre o TBC Esporte falando justamente desse jogo. O Atlético enfrenta o São Paulo daqui a pouquinho, 8h30 da noite, lá no Morumbi. 5 pontos separam essas duas equipes. A gente tem os paulistas ali na 7ª colocação com 20 pontos. O Atlético Goianiense é o 11º com 15. E o atacante Janderson do Dragão vive um bom momento e está ali na expectativa já de desencantar diante de um adversário que vem pressionado. Estou muito contente por estar fazendo um excelente desempenho aqui no Atlético. Agradecer também toda a confiança do Mancini, toda a comissão, que me deixou muito leve para jogar, me deixa muito leve nos jogos. Fala para mim ir para cima, que é minha característica. Então, eu estou muito satisfeito mesmo com o meu desempenho. Sei que não está 100% ainda, tenho que melhorar muitas coisas, mas estou muito feliz por estar vindo somando com o Atlético e espero a cada dia, a cada jogo, somar mais ainda. Independente da situação do São Paulo, né, a gente sempre entra nos jogos para sair com 3 pontos, a vitória. E não só eles, mas a gente vem fazendo um bom campeonato brasileiro, mas a gente precisa ganhar também, retomar aquela confiança. E acho que amanhã vai ser um jogo muito duro, até porque por ele estar com uma pressão muito grande e por nós estar nessa pegada aí, vindo de 3 empates e precisando ganhar também. O Atlético vem aí de 3 jogos sem vitória. O que esperar dessa partida para essa noite? Olha, o Atlético tem uma tarefa muito difícil hoje, pelo número de desfalques. O número de ausências no time do Atlético pode pesar na hora do esquema tático montado pelo técnico Mancini. No gol, nenhuma preocupação, porque o Maurício Kozlinski estava mostrando serviço, estava bem no gol, não sei por que saiu do time, não merecia ter saído para a entrada do Jean, mas nas demais posições, o Atlético perde muito, perde com a saída do Edson, que estava equilibrando o meio-campo rubro-negro. Eu espero que os jogadores que estão entrando possam aproveitar a oportunidade, aproveitar bem. E o Atlético aproveitar a fragilidade do time do São Paulo, que está sob pressão, e vencer o jogo no Morumbi. O Atlético que está aí na iminência de perder um grande jogador, o volante Edson, já com proposta do futebol da Arábia Saudita. O Watson está temeroso e a qualquer momento podendo perder esse excelente jogador que hoje não joga porque está suspenso.
E o Rupert foi tão bem quanto o Edson costuma ser em campo, agora antecipou bem, porque ia trazer essa informação que foi destacada há pouco pelo Vene Casagrande, jornalista do Rio de Janeiro, do jornal O Dia, que o Edson, 29 anos, recebeu uma proposta bem significativa de uma equipe da Arábia Saudita, o Al-Qadiyas, 29 anos, então o Edson não joga hoje. Nas próximas horas, o Dragão pode perder um titular, um grande jogador que é o Edson, um atleta muito regular, muito importante na formação do Wagner Mancini, que casou muito bem com o Marlon Freitas. Dá uma sustentação muito boa para a equipe rubro-negra. Em relação ao jogo, Thaís, o time do Atlético tem tudo para repetir o que apresentou contra o Corinthians, que o Atlético conseguiu domar o Corinthians. O Corinthians ficou acuado pelo que o Atlético jogou. O Atlético foi muito superior, contra o Fortaleza foi um estilo totalmente diferente, uma equipe que espelhou o Atlético, ficou mais esperando, mais retraída. Hoje não, o São Paulo tem como característica um time que sai mais para o jogo, que dá mais espaços, e acredito que o Atlético pode sim se aproveitar muito bem desses espaços cedidos pela equipe do Fernando Diniz. É bom tranquilizar o torcedor do Atlético também que o Edson não joga hoje porque está suspenso. Exatamente. Né? Não é que ele recebeu a proposta e já não joga hoje, não. É muito difícil segurar esses valores quando vem de fora, principalmente ali do mundo árabe, né? Então, da China. Eu não tenho nenhuma informação nesse sentido, da saída ou não do Edson, mas eu sei, pela experiência que a gente tem no esporte, que é muito difícil segurar, mas o Edson não joga hoje por suspensão. Então, vai desfalcar muito o Atlético hoje e vai desfalcar ainda mais, infelizmente, se deixar o Dragão. Acredito que assim como o Atlético perde com seus desfalques, com o Everton, com o Edson, com o Jean, que não joga, o São Paulo também tem problemas. O São Paulo não tem, talvez, seu principal jogador no ataque hoje, que é o Luciano, suspenso, e o Arboleda, que foi convocado para a seleção equatoriana. Então, para mim, em desfalques, eu acredito que equilibra um pouco a perda que o Atlético vai ter com a perda que o São Paulo vai ter. Eu acho que isso não vai ser um grande problema para o desenrolar do jogo, e eu acredito que o Atlético pode sim sair vitorioso e pode sim, talvez, acabar com a trajetória do Fernando Diniz na frente do São Paulo. Eu acho que até o torcedor do São Paulo está torcendo para isso acontecer. Mas você acredita que uma derrota hoje para o Atlético já derruba o Diniz? Eu acredito que derruba. Ontem o Daniel cravou isso talvez, aqui. Não só a derrota, mas eu acredito que com o empate já complica muito as coisas para o Fernando Diniz. Eu acho que é só questão de tempo para ele deixar o São Paulo. Mas é importante destacar também essa questão do Diniz, a pressão. O São Paulo tem eleições no final do ano, né? Então a diretoria toda vai mudar. Pode ser que eles segurem até o fim do ano, mesmo sendo no meio do brasileiro. Mantenham o Diniz até lá, porque você vai contratar um treinador para um mês de trabalho, basicamente, um mês e meio. Duvido bastante, viu? A gente já viu cada coisa no futebol, resultado não vem, torcida insatisfeita. E aí, se tratando de ano de eleição, pior ainda, porque aquelas pessoas que têm a intenção de assumir o São Paulo, os grupos que vão disputar essa eleição, vão estar pressionando também para que o clube possa fazer uma solução agora, para mostrar para a torcida que pode chegar e resolver o problema. E eu não acredito que isso seja um problema para a troca do Fernando Diniz, não. Eu acho que ele durou muito, inclusive. Ô, Thaís, olha que coisa interessante. O técnico Wagner Mancini estava lá numa boa dirigindo o São Paulo. O Fernando Diniz tomou o emprego dele. Agora, o Wagner Mancini, ao vencer o jogo hoje, pode derrubar o Fernando Diniz no comando técnico do São Paulo. Que coisa interessante, hein, Thaís? E como você vê o peso dos desfalques que o Atlético Goianiense tem hoje? Eu acho que o Atlético, o Edson faz falta no gol, o Jean não faz falta. Nas demais posições, o Atlético tem um equilíbrio muito grande e tem jogadores suficientes. Você acha que o Jean não faz falta, acertar. Não faz. Você não acha faz que não porque faz o falta? Maurício Kozlins talvez... estava jogando bem. Aí, de repente, tiraram Certo. o Kozlins para colocar o Jean. Então, É do mesmo nível. É do mesmo nível. Se a gente parar para pensar que o Jean talvez tenha sido o jogador mais importante do Atlético. Dizem que o maior goleiro do futebol goiano nesse momento. E se você pensar justamente que o Kozlins estava no banco e que vai voltar muitas vezes sem estar com o ritmo de jogo, eu acho que o Jean é um grande desfalque para o Atlético. Eu já acho diferente. Eu acho que não vai fazer tanta falta assim. E o Kozlinski vai mostrar por que não deveria ter saído do time. Tá certo, Rupert. E o comportamento dessa equipe do Dragão hoje, Vitor? Como você acredita que vai entrar em campo? Thaís, acredito que vai ser um time que vai propor o jogo. O Atlético
Claro, o São Paulo vai tomar a iniciativa, é um time que sempre ataca com muitos jogadores, mas o Atlético não vai ficar acuado, só se defendendo. Tem a saída muito rápida, inclusive quando tem o Jean, ele participa muito, ele quase como um líbero, os zagueiros abrem, os laterais avançam um pouco mais quando o Atlético tem a bola funcionando como alas. E mesmo sem o Jean, que joga melhor com os pés do que o Kozlinski, o Atlético pode manter essa formatação para aproveitar esses avanços, essas subidas das linhas do São Paulo. E aí tem a velocidade do Janderson, o Chico, que também joga um pouquinho mais centralizado, mas tem agilidade. Tem o Yuri, atacante, que pode se aproveitar também dessas subidas da linha de defesa do São Paulo. Então tem tudo para o Atlético aproveitar muito esses avanços do São Paulo para contra-atacar, mas também não espera um Atlético que fique recuado, só dando a bola para o São Paulo. Quando tiver a bola, o Atlético sabe trabalhar a bola, é um time que tem padrão de jogo, joga bem e tem um estilo para jogar, independente de se atua dentro ou fora de casa. Então, acredito que o Atlético vai manter a postura que a gente tem acompanhado da equipe do Wagner Mancini nos jogos anteriores. Também acha, Rupert? Vem aí com 9 pontos conquistados jogando fora de casa. Eu acho que o Atlético tem tudo para vencer o jogo hoje. Pelo futebol mostrado até agora. E já está chegando a hora de largar essa coisa de empate. O Atlético vai vencer o jogo hoje. Você se lembra, né, Thaís? Na segunda-feira aqui, na hora de ir embora, eu disse: Vila vai vencer o jogo, vai ser 2-0. Faltou só um para ser o terceiro. Arrisca placar hoje, Daniel? Não, placar geralmente é um pouco mais complicado de arriscar. Eu acredito na vitória do Atlético, sim. Mas eu não vou ficar em cima do muro, não, Thaís. Eu vou colocar 2-1 para o Atlético. Você, Vitor? Repetiu o meu placar. O Daniel estava ali confabulando, consultou a bola de cristal na redação, mas 2-1 para o Atlético. Rupert? 1-0 Dragão. Tá de bom tamanho. certo, gente. Vamos conferir, então, os jogos de hoje, dessa 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começa hoje, mas termina amanhã. Ó, a gente tem 7 da noite, começou Corinthians e Santos, lá na Arena Neoquímica. O Vitor vai atualizar para a gente quanto está essa partida. 7h15, Flamengo e Sport jogam no Maracanã, mesmo horário que o Grêmio recebe o Curitiba lá na Arena do Grêmio. 7h15 também o Bahia recebe o Vasco, lá em Pituaçu. 8h30 o Goiás joga contra o Fluminense aqui na Serrinha, mesmo horário de São Paulo e Atlético. Isso tudo hoje. 9h30 temos o jogo da Rede Botafogo e Palmeiras no estádio Newton Santos e o Fortaleza recebe o Atlético Mineiro no Castelão. Essa é a agenda dessa 14ª rodada e amanhã a gente tem o Atlético Paranaense recebendo o Ceará lá na Arena da Baixada e às 9 da noite o Bragantino joga contra o Internacional no Nabi Abichedi. Já está tendo São Paulo e Corinthians, né, Corinthians Vitor? e Santos. Corinthians e Santos. E já está 1-0 para o Santos, aumentando Já, a pressão gol de no quem? Corinthians. Gol do Madison aos 11 do primeiro tempo. A gente está com 19 minutos na etapa inicial lá no estádio do Corinthians, Neoquímica Arena. Madison fez 1-0 para o Santos. É uma pressão danada para o Corinthians. Teve protesto da torcida ontem, foram no CT, protestaram muito, inclusive contra os jogadores mais experientes do elenco, os ídolos, o Cássio, Sim. o Gil. Protesto também forte em cima do Danilo Avelar, que passou a atuar como zagueiro. Então, muita pressão, muita cobrança em cima do Corinthians, que está perdendo mais uma vez, está sendo derrotado num clássico contra o Santos, que mesmo quando tem desfalques, o Santos consegue se apresentar bem e conseguindo mais uma vitória importante. Agora Tá virando moda, né, Daniel? Vou aproveitar a experiência do Pet aqui. Tá virando moda. Não, eu vou aproveitar a experiência do Pet de anos e anos em que ele acompanha o futebol. Hoje eu vi uma cena inusitada que a pandemia nos trouxe. Geralmente, quando a coisa não está boa em clube, a torcida vai cobrar e acaba sendo convidada pela diretoria para conversar com alguns jogadores. Muitas vezes deixam esses torcedores entrar para pôr pressão no elenco. Como isso não pode acontecer, Pet? Essa pressão foi feita em cima do Cássio, mas foi feita por telefone. Os presidentes, os dirigentes da torcida organizada, por telefone cobraram um Cássio. Você já viu isso na sua carreira alguma vez? No pré-jogo, né? É o novo Foi hoje à normal. tarde. Hoje à tarde. Eu nunca vi isso na história do futebol brasileiro. Nunca vi. E outra coisa, tá virando moda. Isso precisa parar, ué. Hoje, por exemplo, lá na Toca da Raposa, os torcedores entraram lá, bagunçaram tudo, quebraram vidraça, quebraram tudo lá.
com os jogadores do Cruzeiro. O Cruzeiro joga amanhã com o pior time do campeonato do Sampaio Corrêa. E aí teve esse problema todo. Até chamar a polícia para vir, a torcida quebrou tudo lá dentro da toca. Tá virando moda, eu não tinha visto isso. A torcida ligar pro jogador, falou, ó, se não ganhar, o bicho vai pegar lá fora. Ah, não pode, né, gente? E Rupert, não pode. com sua experiência, resolve alguma coisa, essa pressão externa? Não resolve nada. Aqui no Goiás, certa vez, jogaram lá pro Josué uma garrafa de pinga, jogaram um frango pro Kleber. O que mais, hein? Jogaram alguma coisinha lá pro Marabá, jogaram um saco de fralda e tal. Não adiantou nada. No outro dia o Goiás perdeu o jogo novamente. Novamente. E o resultado está mostrando aí que não adiantou muito o protesto, não. Algum outro jogo dessa rodada te chama a atenção, Rupert? Não, é só o jogo dos goianos aqui. Esses jogos aí, jogos importantes, que chamam a atenção de todos nós. O Goiás precisando sair da zona de rebaixamento e o Atlético, que vai lá para cima com a vitória. Que beleza. Para lá da zona de Sul-Americana. Me Vitor, chama você vai- atenção Fortaleza e Atlético Mineiro. Porque o Fortaleza, mesmo estando no meio da tabela, exceção feita ao jogo exatamente contra o Atlético Goianiense no domingo, é um time que normalmente sai para o jogo, propõe... são partidas até agradáveis de ver a equipe comandada pelo Rogério Ceni. E o Atlético Mineiro tá uma máquina com o Sampaoli, é um time que é muito intenso, busca o gol a todo instante, é um time agradável de se ver jogar, assim como era o Santos do Sampaoli ano passado, agora com o Atlético Mineiro. Então, eu espero que seja um bom jogo, bem atrativo, esse Fortaleza e Atlético às 9h30. Vou ler os recadinhos da galera aqui, chegando já pra gente. Ó, boa noite, esse programa é muito bom, muito obrigada. Poderia ter domingo à noite, o professor Reinaldo tá pedindo, gente. E aí, vocês animam? Eu Vamos tô fazer? Vamos lá. Se o nosso presidente aqui, o Reginaldo Júnior, e o nosso diretor Rafael Vasconcelos autorizarem, a gente vem fazer sábado, domingo, o dia que vocês quiserem. Rupert, estou sentindo que o Goiás vai ganhar de 5-3 do Fluminense, igual aquele jogo de 2007 entre os dois times que o Paulo Baier fez 3 gols. O Rara tem que ser titular desse time, não entendo porque os técnicos não têm dado oportunidade para ele. Aqui é o Rafael Mesquita, recadinho para você. Ô, Rafael, mas que maravilha, rapaz. Aí você fez a diferença, né? Eu tinha o Paulo Baier, fazia gol de tudo quanto é jeito. Hoje você tem quem? O Rara? Ajuda a gente, Rafael. Olha o torcedor rival, o que não faz. Olá, boa noite. Meu placar hoje é Goiás 1-1 com o Fluminense e São Paulo 2-0 no Atlético. Rubão Colorado. Essa é a opinião dos rivais. E vocês, meninos? Vocês vão palpitaram aí no jogo do Goiás e Fluminense. Daqui a pouquinho a gente vai arrancar isso de vocês aqui ao vivo, tá? Quando a gente Nós trouxer... queremos saber qual é o seu placar para esse jogo, hein? Eu falo e vou acertar. Olha. Então a gente faz um rápido intervalo, uma paradinha muito rápida. Segura aí na audiência que a gente volta já já.